A Canon acabou de lançar a C70, uma máquina de cinema de entrada de gama. É uma máquina que vem com um formato bastante mais compacto, um bocadinho diferente daquilo que tem sido a tendência, ou seja, quando saiu a C500 também saiu a C300 exatamente com o mesmo form factor. Desta vez parece que a C70 é uma mistura entre a C100 e a 1DX ou a 1DC. A primeira grande característica desta máquina é que vem com o mount RF. É a primeira máquina de cinema da Canon que vem com um novo mount RF. Isto dá acesso a um leque de novas lentes muito interessantes, ou seja, já existiam 50mm 1.2 ou 85 1.2, mas as versões RF são substancialmente melhoradas. A C70 é uma proposta de entrada de gama, mas para profissionais, ou seja, é uma excelente câmara, na minha opinião, para se utilizar como câmara B ou câmara C, por exemplo, em cenário de entrevista, onde, por exemplo, uma C500 ou uma C300 pode fazer o plano geral, o plano A do entrevistado, e o plano B pode ser feito perfeitamente com uma câmara mais barata, que é o caso da C70, nunca comprometendo as diferenças de cor entre câmaras. Por exemplo, se nós utilizarmos uma Sony e utilizarmos uma Canon, aí o colorista ou o editor vai ter mais dificuldade em fazer o match perfeito para que não se note a transição entre planos e não haja muita diferença de cores, nem a nível de balanço de brancos, nem em tom de pele. No caso de ter as marcas iguais de câmara, significa que há um descanso maior para quem está a editar. E assim quem está a ver a entrevista não se fica distraído com cores diferentes cada vez que se muda de plano. Então a C70 é uma excelente câmara também para esses profissionais. Para quem quer entrar agora no mercado de cinema e está a pensar numa câmara, existem dezenas, centenas de opções. Mas as câmaras de cinema destacam-se por algumas características, como é o caso da C70, que tem, por exemplo, filtros ND embutidos. E isso torna as coisas muito mais simples e mais fáceis de trabalhar, mais rápidas. Também tem duas entradas mini XLR, mas com Phantom Power. Significa que nós podemos utilizar qualquer microfone profissional, nunca vamos ficar aquém da expectativa daquilo que seria um bom áudio com esta entrada de áudio. A C70 vem exatamente com o mesmo sensor da C300 Mark III. É um sensor Super 35 com 4K nativo, ou seja, 8.85 megapixels. Significa que não existe binning, ou seja, exatamente cada pixel é correspondido a cada pixel da resolução que nós vemos no nosso ecrã. Bom, eu não quero entrar em grande detalhe, mas imaginem o seguinte: quando nós temos uma DSLR e a DSLR tem, por exemplo, 24 megapixels e nós gravamos a 4K, significa que existe um downscale da resolução nativa do sensor, ou seja, nem todos os pixels são utilizados. E isso cria alguns problemas, como é o caso do Moiré, um problema bastante conhecido que afetou principalmente as gamas da Canon 5D Mark II e da Canon 5D Mark III. Pronto, tem vindo a ser melhorado ao longo dos tempos, mas há uma vantagem para câmaras exclusivamente de filmagem, em que cada pixel corresponde exatamente àquilo que vai ser demonstrado no ecrã. E isso não compromete em nada a imagem. Nós temos a imagem na sua versão mais pura, sem nenhum trabalho de processamento para tentar comprimir aquilo. Então eu acho que é excelente não haver um downscale de resolução. E a verdade é que este sensor já está disponível na C300 Mark III, ou seja, é um sensor que já é conhecido no mercado, ainda que há pouco tempo, mas são 16 stops de Dynamic Range. Ora, a C300 Mark II, é a câmera que eu estou a filmar agora, tem 15 stops e para mim acho que é mais do que suficiente. Eu nunca tive nenhum problema com esta máquina em termos de Dynamic Range. Então, 16 stops é sempre mais. Os 16 stops aparecem se nós filmarmos em log 2 com o ISO 800, mas estão lá disponíveis para fazermos o que nós quisermos. A máquina C70, completamente despida, pesa 1190 gramas. E se nós adicionarmos baterias, cartões de memória, strap, adaptadores, etc., ela fica a pesar aproximadamente 1620 gramas. Ou seja, é uma máquina que está completamente capaz para se utilizar, por exemplo, no Ronin S ou no Moza Air. Portanto, é uma máquina que vai funcionar muito bem nestes gimbals mais portáteis. Como pontos positivos, eu começo por destacar o sistema de autofoco da C70, que é exatamente o mesmo que se encontra na C300 Mark III e na C200, com Face Detection e Traction Priority. Significa que nós podemos carregar no ecrã touchscreen e ele vai seguir o sujeito. Eu acho que isso é fantástico e é um game changer. Muda completamente a forma como nós conseguimos
focar. Isto significa que para efeitos de documentário, que eu acho que estas câmaras são fantásticas para fazer documentários, onde simplesmente tem um operador que tem que fazer tudo, tem que cuidar do áudio, tem que cuidar do autofoco, da exposição, do enquadramento, etc. Então é uma ajuda fantástica. É quase como ter duas pessoas a trabalhar numa só câmara, mas afinal é o automatismo, é a câmara que nos possibilita nós ficarmos descansados. Outro ponto muito interessante que eu nunca tinha visto na marca da Canon é um ponto de apoio vertical. Significa que nós podemos utilizar esta máquina para filmagens verticais e faz todo o sentido nos dias de hoje, onde os mídias, a comunicação, muitas vezes é através do telemóvel, então é excelente que não exista a necessidade de um adaptador para nós podermos utilizar esta máquina, que ainda por cima tem um corpo relativamente leve, pequeno, para fazermos estas filmagens na vertical. Eu acho que é uma aposta excelente e que vem de uma forma nativa. Significa que se nós não ficamos comprometidos com nenhum botões de acesso, ou seja, podemos montar a máquina na vertical, mas todos os botões continuam disponíveis, ou seja, é uma forma pensada para podermos também filmar na vertical. Parabéns à Canon por isso. Outro ponto positivo é o facto de ter um tilt e flip screen, ou seja, dá para virar para a frente, dá para virar para cima, para baixo. Eu acho que é um plus muito bom. Embora não acho que seja uma máquina dedicada para vloggers. Acho que vloggers podem ter outras opções mais leves. Mas este ecrã vem com vários benefícios, incluindo o touchscreen e também um novo sistema de menus que é muito semelhante àquilo que acontece na Blackmagic e outras marcas. Por exemplo, na Red, onde o redesenho que foi feito já é possível alterar ISOs, é possível utilizar shutter, white balance e outros controlos, tudo através do nosso dedo num único menu, sem andar a escarafunchar onde é que está esta opção lá mais para dentro. Ou seja, é fácil, torna-se mais fácil mudar os settings da máquina e isso tudo é uma grande vantagem que é uma novidade também na linha da Canon de cinema. Outro aspecto positivo é, naturalmente, na linha de cinema, o controlo de áudio. Portanto, temos duas rodas para controlar dois canais de entrada mini XLR e isso é sempre uma vantagem enorme em relação às máquinas híbridas que filmam e fotografam. Por exemplo, o caso da R5, R6, R, etc. Outro ponto fantástico para estas máquinas que são entrada de gama e estão neste valor de preços é os filtros ND. São uma ferramenta indispensável para qualquer videógrafo profissional e é ótimo que já esteja embutido. Portanto, é só carregar um botão e o filtro aumenta e aumenta até 10 stops de luz. Sendo um bocadinho mais técnico, a máquina faz 10 bits 422 XAVC. Também podemos gravar em MP4 com dois codecs, o H265 e H264. A principal diferença entre o H265 e o 4 é a eficiência. Ou seja, um vai muito mais comprimido na máquina, mas é preciso ter um computador muitíssimo potente para conseguirmos descodificar e fazer play deste vídeo. O H264 é um codec menos eficiente, mais antigo, mas que os computadores suportam sem qualquer problema. Agora, no H265 nós podemos gravar na mesma a 10 bits 422. No H264 podemos gravar a 420 8 bits. Quanto aos frames por segundo e à resolução, nós podemos gravar nesta máquina até 4K 120 frames. Isso é fantástico. Acho que é um excelente plus e uma boa aposta que a Canon tenha feito e com certeza aqui não vamos ter problemas de overheating, ou seja, o caso da R5 que, ok, tem um 4K 120 frames, mas é limitada e tem que se fazer aqui uns workarounds, tem que se arranjar formas dela arrefecer mais rápido ou, enfim, está mais comprometida. E aqui não, aqui eu tenho a certeza que a Canon vai garantir que esta máquina pode filmar horas a fios a 4K 120 frames. Também podemos fazer numa versão cropada a 2K. Nesta versão cropada de 2K, a máquina filma até 180 frames, embora na minha opinião eu acho que a Canon aqui foi um bocadinho mais limitada. Eu acho que deveria dar, nestas resoluções, pelo menos 240 frames por segundo. Bom, foi uma opção da Canon. A Canon de vez em quando também gosta de cortar um bocadinho as vantagens das máquinas para não canibalizar aquilo que são as outras linhas mais caras, como a C300 e etc. Quanto aos perfis de cores, são os clássicos da Canon. Temos o Rec 709, C-Log, C-Log 2 e C-Log 3. Portanto, são algumas variantes, mas estão exatamente de acordo com toda a linha de cinema da Canon, seja a C300, C500, C700, etc. Com o lançamento da C70 também a Canon lançou um adaptador
nativo, ou seja, é um adaptador que está exclusivamente disponível, neste caso para a C70, mas funciona como speed booster. Ainda não se sabe muitos detalhes sobre o adaptador, ou seja, não vos consigo dar aqui toda a informação se é de facto melhor ou pior que os metabones que já existem. Bom, acredito que seja marginalmente melhor, nem que seja pelo facto de é um adaptador nativo da mesma marca. Mas uma coisa é verdade, quando nós utilizamos este adaptador nativo, podemos então passar a utilizar as nossas lentes full frames com aspecto full frame, e eu acho isso fantástico, é uma excelente jogada da Canon. Contudo, o sistema de autofoco deixa de ser de 80% para 60% da área do sensor. Como pontos negativos, eu acho que o que falta nesta câmera é um Electronic Viewfinder. Em situações de muita luz, muito sol, vai ser muito difícil, e é sempre difícil, conseguirmos ver bem a exposição. E a verdade é que, ok, eles podem querer cortar custos, mas até numa máquina de $600 como a M50 existe um Electronic Viewfinder. Então não acredito que fosse isso que fosse encarecer mais e tornava a máquina ainda mais robusta. É característico destas máquinas de cinema da Canon vir sempre com um IVF, que é o caso da C300, da C500, etc. Portanto, é sempre fácil nós espreitarmos e sabermos exatamente como é que está a nossa exposição. Então é uma pena que esta C70 não tenha isto. Uma desvantagem também é não colocar CF Express. É uma pena e seria a forma garantida que a Canon iria oferecer RAW a esta máquina, mas para proteger outras linhas de cinema, a C300, C500, etc. Então eles tiveram mesmo que não colocar este CF para não dar qualquer hipótese de se gravar em RAW. Contudo, pelo mesmo preço, nós temos a 1DX Mark III, que sim, grava RAW a 5.5K. Contudo, são máquinas que não competem exatamente uma com a outra, porque estamos a falar de uma máquina híbrida, a 1DX Mark III, versus uma máquina exclusivamente de cinema, C70. Na C70 temos filtros NDs, temos maior dynamic range, temos um 4K sem binding, e na 1DX Mark III nós temos 5.5K, que é a resolução nativa, mas é um RAW pesadíssimo, não é um fecheiro muito fácil de utilizar, não tem filtros ND, o form factor também é um bocadinho diferente, enfim, são máquinas que nem sequer podem competir, a menos que nós queiramos ter uma máquina fotográfica que filme, aí sim, a decisão é rápida. Um DX Mark III. Se nós quisermos ter uma máquina só de filmagem, muito mais preparada, com mini XLRs, com Phantom Power, então a C70 faz todo o sentido. Ou seja, isto tudo para dizer que a falta de CF Express é uma pena, mas compreende-se porquê. Para terminar, também é uma pena que a máquina não tenha nenhuma saída SDI. SDI é uma saída profissional. HDMI dá jeito, é engraçado, é interessante, mas não é profissional. O HDMI é uma entrada que não se segura corretamente, que tem uma limitação na transmissão de dados, não é um cabo que nós podemos utilizar com uma longa distância. Então, SDI sim é a forma séria e certa de ir. Qualquer transmissor profissional, qualquer gravador profissional usa sempre saídas SDI. Bem pessoal, vou terminar aqui o vídeo, não há muito mais para falar, é uma máquina tão recente, nem sei quando é que eu vou poder tê-la na minha mão para utilizar. É uma máquina que eu compraria, bom, eu não compraria. Eu acho que esta máquina faz exatamente o mesmo, até um bocadinho menos, do que a C300 Mark II que eu tenho. A C300 Mark II pode ser uma opção excelente se nós quisermos olhar para o mercado de usados, em vez de comprar esta máquina nova. Mas teria que fazer mais testes, teria que perceber. Às tantas até pode compensar, porque é mais pequena, porque pode ter um ecrã mais brightness, pode ter o touchscreen que me interessa mais, mas são sempre opções que eu posso também optar por utilizar na C300 Mark II, porque existe também o monitor, também é touchscreen, também posso comprar à parte, enfim, seriam sempre decisões mais difíceis. A C300 Mark II, por exemplo, também pode gravar RAW, embora externamente, mas tem as tais saídas SDIs. Então, para eu comprar esta máquina, não me parece que faça muito sentido. No entanto, eu acho que é uma máquina excelente para quem se dedica à filmagem, para quem quer entrar na linha de cinema. Se tu estás a gravar casamentos e queres dar o próximo salto para ter a máquina a gravar uma qualidade excelente, intemporal, e garantir que tens uma máquina que te vai aguentar os próximos 5, 6, 7, 8 anos de filmagem, porque o 4K está cá e é para ficar, então acho que sim, que é possível que seria uma boa opção. No entanto, eu esperaria mais uns tempos, porque é importante também sair
mais reviews, mais opções, vermos efetivamente se a máquina traz algum erro ou não. Então não é para comprar já, mas é simplesmente para ficar atento. Obrigado por terem visto, subscrevam-se ao canal, comentem, façam as questões, deem-me ideias, o que é que vocês gostavam que eu falasse e até uma próxima. Espero